Mais de 156 milhões de brasileiros compareceram às urnas no último dia 2 de outubro. Neste ano, a escolha para os novos representantes políticos foram para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e estadual. Passado o primeiro, agora vem o segundo turno das eleições. E algumas dúvidas ainda podem existir. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, o que pode, o que não pode, hoje eu recebo no programa OAB em Debate o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-MS, Dr. Márcio Ávila. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Silvia. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Deixar aqui um abraço a todos os telespectadores do OAB em Debate, dos nossos colegas advogados, e estamos à disposição. Nós estávamos conversando aqui em pré-produção que a Comissão de Direito Eleitoral, nesse processo, estava assim no olho do furacão, né, doutor? Muito demandado, e o interessante é que isso é o trabalho das comissões, não só atender aos anseios da advocacia sul-mato-grossense, mas também da população, né, doutor? Perfeito. Então, as comissões da OAB, elas são como os órgãos de assessoramento. Então, para determinados assuntos, por exemplo, agrário, criminal ou até o eleitoral, tem os advogados, né, designados para tocar esses projetos, essas pastas e municiar de informações, discutir o tema, a exaustão, assessorar no sentido mais amplo da palavra. E, como você bem disse, não só a advocacia, mas como toda a sociedade, que esse é um papel inerente à própria OAB, à própria nossa natureza sui generis. Antes da gente entrar nesse contexto do que pode, do que não pode, nesse processo de segundo turno, eu queria que você nos dissesse qual que é a importância do voto numa sociedade democrática como a nossa. Olha, o voto ele é fundamental, ele é a plenitude do exercício da cidadania. Então, ali nesse momento, você e a urna, eleitor, é o momento que você vai escolher quem vai representá-lo, quem vai falar por você na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, o governador que vai te representar e o presidente da República. Então, esse é um momento de profunda reflexão e importância. Sim, né? Por meio do voto, nós podemos nos organizar socialmente, politicamente. Por isso a importância de saber em quem você está votando, né? Afinal de contas, vão ser 4 anos à frente do nosso país. Então, nós temos que ter a consciência de quem nós vamos colocar ali para gerir o Estado durante esses 4 anos, né, doutor? Com toda certeza. Então, o parlamento e os chefes do executivo, eles quem vão ditar, por exemplo, o orçamento da União, para onde vai o nosso dinheiro, quantos por cento vai para a educação, quanto vai para a saúde, quanto vai para a segurança pública. Muitas vezes o cidadão se depara com situações de dissabor na sua vida, né, no seu cotidiano, e surgem aquelas reclamações, né? Ah, mas por que eu tenho que fazer determinada coisa, por que eu tenho que ter certo tipo de conduta? Você tem que fazer porque existe uma lei que diz que você tem que fazer daquela forma, e quem criam essas leis são os nossos representantes. Então, é uma discussão muito profunda, é um debate muito complexo e que exige a devida atenção e importância dos eleitores e dos cidadãos. Questão de redes sociais, como é que vai ser esse trabalho, assim? Tem algum critério? Sim, perfeito. Existe critério, né? Como eu disse, é aplicado também no primeiro turno. Uhum. O candidato, ele pode fazer postagens em sua rede social oficial, inclusive pode impulsionar esse conteúdo, que é aquele método, né, que você faz um investimento financeiro naquela publicação e a rede social, ela dissemina aquilo de maneira mais abrangente. Ao passo que o eleitor, ele pode fazer postagens em rede social, manifestar a sua preferência na rede social, só que é vedado o impulsionamento ao eleitor. Então, essa é uma diferença muito importante aí no que tange a rede social. Doutora, nós também tivemos uma mudança na questão do horário em vários estados do nosso país. Eu queria que o senhor falasse para nós o porquê dessa unificação, né, desse horário para votação. Exatamente. Então, esse ano foi uma novidade das eleições de 2022, a unificação do horário de votação. O Brasil é um país de dimensão continental, né, Silvia? A gente tem 4 diferenças de fuso horário. Uhum. Então, a eleição começou às 9 da manhã em Fernando de Noronha, 1 hora mais cedo. Ela começou das 8 às 17, o horário que nós estávamos habituados, o horário tradicional, que foi o horário de Brasília.
Nós aqui do estado, por termos uma diferença de fuso horário de 1 hora com o horário oficial de Brasília, sofremos isso na pele, né? Então o horário de votação foi das 7 às 16, e aí fica aqui o lembrete ao eleitor também, que novamente no segundo turno será cumprido esse horário, tá? Das 7 às 16, então não se prolongue ali no almoço de família de domingo, não espera o sol baixar, né? Senão você pode ficar sem votar. O TSE ele fez essa normativa no sentido de que o início das apurações não influenciasse os outros estados. Então, vamos imaginar, para presidente da República, começa 1 hora antes, no horário de Brasília, então, para nós aqui, ainda seria 16 horas, ainda teria 1 hora de votação. Esses eleitores remanescentes poderiam ser influenciados pelos resultados das apurações parciais do centro de maior abrangência do Brasil, né, que respeita o horário de Brasília. E isso ainda com um agravante maior para quem mora no extremo oeste ou do Amazonas ou no Acre, né, que essa diferença de fuso horário era de 2 horas. Então, isso foi esse olhar que o TSE teve, para que não houvesse a influência da apuração parcial na votação desses estados. O voto também é obrigatório no segundo turno? Perfeito, também é obrigatório. Então, né, a gente já falou disso um pouquinho ali atrás. Então, é outro pleito, o TSE considera dessa forma. Então, se você votou no primeiro turno, você ainda não cumpriu com o seu dever de cidadão. Você pode e deve votar no segundo turno, sob pena de você ficar ilegal ali com a justiça eleitoral, né? Quem não votou no primeiro pode votar no segundo, doutor? Pode sim. Pode e deve. Como o TSE considera pleitos diferentes, mesmo que você não tenha votado no primeiro turno e que não tenha nem justificado, você pode e deve votar no segundo. E aí você tem 60 dias, né, desde o primeiro turno, para poder fazer a sua justificativa de ausência no primeiro turno. O eleitor não votou no primeiro turno e não justificou, mas votou no segundo turno. Precisa justificar a ausência do primeiro ou, em tese, esse comparecimento ao segundo turno supriria, né, essa ausência no primeiro turno? Não. Você vai ter que votar no segundo turno, mas você vota no segundo turno, mas vai ter que justificar a sua ausência do primeiro. Quem estiver fora do seu domicílio eleitoral, no primeiro turno era possível fazer o voto em trânsito, no segundo turno também vai ter essa possibilidade? Então, teria que ter sido requisitado lá atrás, nesse período de voto em trânsito, infelizmente. Aí fica até uma crítica, né, uma reflexão para o TSE. O TSE deveria disponibilizar um novo prazo de voto em trânsito para o segundo turno. Seria mais razoável, mas infelizmente não vai poder. Quais são as consequências de quem não votar, doutor? Olha, se o eleitor deixar de votar e justificar o seu voto, ele não vai ter a sua quitação eleitoral. Então, ele vai ficar em débito com a Justiça Eleitoral e ele não vai poder participar do próximo pleito, por exemplo. Então, se o eleitor deixar de votar agora nesse pleito de 2022, ele não vai poder votar nas eleições municipais de 2024. E se essa conduta se reiterar por 3 pleitos, lembrando que o TSE considera primeiro e segundo turno cada pleito, então vamos imaginar, o eleitor deixou de votar primeiro turno de 2022, segundo turno de 2022, se só tiver primeiro turno na eleição municipal e ele não votar, então, ou seja, se ele contabilizar ali 3 ausências, ele tem o seu título cancelado. Então, ele perde o seu título. Aí gera uma série de outras consequências. Por exemplo, ele não vai conseguir emitir passaporte, ele não vai conseguir certidão de quitação eleitoral para ingressar no serviço público, concurso público, ele não vai poder prestar concurso público. Então, isso é bem grave, bem sério. Então, tenha sempre a sua quitação eleitoral, cumpra o seu dever como cidadão. Doutor, nós tiramos algumas dúvidas, né, do que pode e o que não pode nesse período de segundo turno. E agora eu quero falar um pouquinho mais sobre as ações da comissão, né, que o programa OAB em Debate, ele traz no seu DNA essa proposta, né, que as comissões venham aqui para falar um pouco das suas ações. E a sua comissão se mostrou muito efetiva durante esse processo eleitoral e desenvolveu várias ações neste período. Eu queria que você falasse para a gente quais foram as ações. Eu sei que nós temos aqui palestras, a cartilha, que foi fundamental, que deu um norte, né? Não só para quem atua na área do direito eleitoral, que são nós, que somos advogados, mas também para a própria sociedade. Sim, foi um trabalho hercúleo, Silvio, né? Esse pleito eleitoral, a gente exigiu muito da gente, da comissão, né? E como você disse, a gente desenvolveu muita coisa, foi muito produtivo. Nós fizemos, a primeira cartilha que nós fizemos foi relativa aos prazos, lá no período pré-campanha. Então, ali a gente estabeleceu os prazos tanto para eleitor quanto para candidato, para cumprimento de determinados atos. Janela partidária, quando eles podiam trocar de partido, prazo para
do início da propaganda eleitoral, o dia do primeiro turno, do segundo turno, enfim, todos os prazos inerentes ao direito eleitoral, nós fizemos o lançamento dessa cartilha, essa foi aprovada por unanimidade no Conselho Seccional e está lá esculpida no nosso regramento da OAB. Nós fizemos uma palestra, né, combatendo a disseminação das fake news, né, o nome da palestra era o Combate às Fake News. Contamos ali com a presença do juiz eleitoral, Dr. Juliano Thanos, contamos também com a participação do desembargador do Tribunal de Justiça, Dr. Alexandre Bastos. Nós tivemos uma infinidade de produção de material nas mídias, né, e nos meios de comunicação, foi uma série de entrevistas. Nós fizemos também outro evento que foi muito legal, foi um workshop de direito eleitoral, né, chamava Eleitoral na Prática, esse workshop, que tinha como objetivo o jovem advogado que está iniciando em sua carreira, para a gente explicar na prática o dia a dia do advogado eleitoral, as ações eleitorais, os recursos eleitorais, propaganda, enfim, todas as nuances do direito eleitoral e do dia a dia do eleitoralista. Contamos com a palestra brilhante do Dr. Douglas Oliveira, conselheiro estadual. Também contamos com outro conselheiro estadual, Dr. Heitor Miranda. Foi um evento maravilhoso. No último dia 29, nós fizemos um evento, né, de apresentação dos candidatos ao Senado Federal e ao Governo do Estado, aqui do Mato Grosso do Sul. Então, contamos com a presença maciça dos candidatos, foi um debate extremamente importante, foi um momento ímpar para a comissão e para toda a OAB, teve o envolvimento da diretoria, do Conselho Seccional. É uma função da OAB participar de todos os debates, a OAB zelar pela sociedade, ajudar na fiscalização. Então, isso engrandece muito o Estado Democrático de Direito e mostra a força, né, da entidade de classe de maior representação no país, que é a OAB. A comissão esteve na fiscalização desse processo agora, eleitoral do primeiro turno? Perfeito, estivemos lá no TRE, até antes, né, do dia da votação, participando etapa por etapa. Então, primeiro ali teve um evento de auditoria das urnas. Então, selecionaram ali, né, por sorteio algumas urnas, e essas urnas eram testadas ali em loco, no TRE, na frente de todo mundo, da imprensa, representantes dos partidos, representantes do Ministério Público. Eu estava representando a OAB, então iam fazendo ali os testes, filmava-se na hora para mostrar em quem a pessoa estava votando, depois acompanhava o boletim de urna, né, se batia o que tinha votado com o que tinha saído, a zerésima. Depois teve um outro momento em que o TRE nos chamou para acompanhar o sistema de transmissão, o JConnect, a segurança do JConnect, todo o procedimento que envolve o JConnect. E, por fim, no domingo, né, no dia 2, no dia do pleito, às 6 horas da manhã já estávamos lá no TRE, então teve mais uma rodada de testes de urna que foram sorteadas. Depois a gente saiu para algumas sessões e retornei já no final da tarde para acompanhar a totalização em loco lá no TRE, acompanhar todo esse brilhante trabalho da Justiça Eleitoral. Doutor, e nós temos uma cartilha do cidadão, que foi um projeto da Comissão de Direito Nacional, mas que teve a participação efetiva da Comissão Eleitoral aqui da OAB Mato Grosso do Sul? Perfeito. Só uma correçãozinha, ela chamava Cartilha do Cidadão, aí o presidente da Comissão Nacional, Dr. Sidney Neves, fez a sugestão de mudar para Cartilha da Cidadania. Então chama Cartilha da Cidadania. Então naquele momento que nós fomos para Brasília nesse evento no TSE e depois na OAB Nacional, no Conselho Federal, o Dr. Sidney Neves designou alguns GTs, né, alguns grupos de trabalho. E ele me designou como relator do grupo de trabalho dessa Cartilha da Cidadania. Então, inclusive, se você vê na última página lá, houve uma correção posteriormente, agora consta a logo da OAB Nacional e a logo da OAB-MS. Então, foi um trabalho produzido por nós, da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-MS, em que foi acolhido, né, vamos dizer assim, pela Comissão Nacional e replicado a nível Brasil, em todas as seccionais, um trabalho nosso que nasceu daqui e que tanto o presidente da Comissão Nacional de Direito Eleitoral, quanto o presidente do Conselho Federal, Dr. Beto Simonetti, disseram que essa cartilha, que nasceu aqui no Mato Grosso do Sul, repito, que ganhou o Brasil, que foi replicada em todo o Brasil, ela vai ser perene, ela vai ser permanente no site da OAB, vai ser sempre essa cartilha que a OAB vai usar para ajudar a orientar ali o eleitor e o cidadão nos próximos pleitos, neste pleito e nos próximos pleitos. Doutor,
é muito trabalho, né? A comissão vem trabalhando ali efetivamente, principalmente, né, nesse processo eleitoral. Parabéns pelo seu trabalho, pela atuação à frente da comissão e muito obrigada por ter participado conosco aqui no programa OAB em Debate. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de estar aqui. Queria parabenizar você, Silvia, parabenizar toda a diretoria da nossa OABMS, em nome do presidente Bito Pereira. A OAB faz esse trabalho maravilhoso, vocês estão todos de parabéns e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando desse tema tão importante, que acima de uma questão jurídica, o direito eleitoral costumo sempre dizer que é uma questão de cidadania. Não deixe de exercer seu voto e vote consciente. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre direito digital. O entrevistado será o presidente da Comissão de Direito Digital e Startup, Dr. Rafael Chaia. Nós já voltamos. O programa OAB em Debate está de volta e nesse bloco o nosso entrevistado é o presidente da Comissão de Direito Digital e Startup, Dr. Rafael Chaia. Doutor, eu já vou adiantar aqui, já pedir desculpas, porque você foi meu professor. Sim. E com certeza vai sair professor, doutor. Sem problema nenhum. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor. Eu é que agradeço o convite, fico muito honrado. Professor, pegando um gancho da entrevista que nós tivemos anteriormente com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral, dentro desse contexto das eleições, é possível afirmar que as redes sociais, assim como outros instrumentos, né, digitais de comunicação e acesso à informação, foram importantes nesse processo político? Com certeza. A gente tem visto, não muito recentemente, a gente tem visto desde 2010, 2011, a ascensão de um movimento muito forte que nós chamamos de telecidadania, que é o exercício da cidadania pelos meios digitais. Vários autores já narraram esse fenômeno, Pérez Lunho, Manuel Castells, e isso a gente começou a notar desde os primeiros movimentos da Primavera Árabe. E isso tem ganhado força, tem reverberado. Se a gente for buscar os grandes movimentos sociais da última década, todos tiveram o start na internet, nas redes sociais. Toda a mobilização começou pelo Facebook, pelo Twitter e outras redes. E na política brasileira não foi diferente. A gente começou a perceber isso com muita força em 2013, 2014, quando nós começamos a ter os movimentos pelos 20 centavos, o movimento Passe Livre. E isso refletiu, inclusive, na construção do texto do Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, que coloca em várias ocasiões, por exemplo, no seu artigo 7º, que trata dos direitos do usuário, que a internet é essencial para o exercício da cidadania. Então, a internet, hoje, está no foco central das movimentações dos cidadãos, não só na interação, na comunicação, mas também na própria política e cidadania. Professor, hoje nós temos a informação, eu estou aqui com o meu celular do lado, na palma da nossa mão, em uma velocidade muito rápida. E para isso, houve a necessidade de ter instrumentos jurídicos, né, como o senhor já falou, o Marco Civil da Internet e também a Lei Geral de Proteção de Dados. Elas surgem como mecanismos para respaldar os cidadãos, não deixá-los tão vulneráveis? Com certeza, e de formas diferentes, mas é bem interessante essa pergunta. O Marco Civil da Internet, ele veio para respaldar dois pontos que são fundamentais hoje para todo e qualquer cidadão brasileiro: a liberdade de expressão e a privacidade. O Marco Civil da Internet ele é construído sobre um tripé. Ele foca na liberdade de expressão, na privacidade e na neutralidade de rede. Mas ele coloca a liberdade de expressão e a privacidade num patamar especial, porque o seu artigo 8º, por exemplo, ele coloca que a privacidade e a liberdade de expressão são condições essenciais para o pleno exercício do direito de acesso à internet.
E isso ele traz em vários outros pontos, no artigo 2º, quando ele trata dos fundamentos, no artigo 3º, quando ele trata dos princípios. Então, o Marco Civil na internet ele vem para dizer o seguinte, olha, a internet hoje é um instrumento para o exercício da cidadania. O cidadão ele tem o direito de usar a internet para se manifestar e pensar. Agora, quando a gente fala de privacidade, a gente tem que pensar na proteção dos nossos dados. E aí entra a Lei Geral de Proteção de Dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe não a solução para os problemas envolvendo o vazamento dos nossos dados, etc. Mas o que a Lei Geral de Proteção de Dados fez foi dar ao cidadão, dar ao usuário, maior poder e maior controle sobre as suas próprias informações. Nós antes tínhamos os nossos dados sendo coletados e utilizados por empresas, muitas vezes sem critério ou sem a nossa consciência. Com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que agora em agosto completou 4 anos, a gente passou a ser de fato um protagonista no que diz respeito à proteção das nossas informações. Então, nós agora temos respaldo jurídico para questionar as empresas como os nossos dados estão sendo usados, quais dados estão sendo usados, e inclusive chegar para eles e dizer, não quero que use mais os meus dados. Então, nós podemos dizer que, com todos esses instrumentos jurídicos, a internet deixou de ser uma terra sem lei. Ah, com certeza, com certeza. A gente tinha essa preocupação. Quando a internet comercial chegou, em 1995, 1996, não havia uma preocupação premente em regular as relações mantidas dentro da internet. A gente até teve alguns projetos de lei na época. Projeto de lei Azeredo, como 84/99, depois o 076/2000. Mas nunca houve aquela intenção, de fato, de buscar regular a internet de alguma forma. Então, as pessoas sempre trataram como sendo uma terra de ninguém. Só que quando a gente passa a enxergar que as relações jurídicas que se estabelecem no ambiente digital são relações jurídicas como você estabeleceria em qualquer lugar. E quando a gente percebe o surgimento cada vez maior de normativas voltadas para regular o ambiente digital, Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei de Crimes Informáticos, a reforma da 14.155, a gente começa a perceber que esse ambiente de impunidade é uma ficção. A gente vê um aumento exponencial nas ações hoje judiciais, na judicialização de questões que envolvem a internet e para todo tipo de coisa. Não é só mais para crime eletrônico, não é mais só para dano moral. Há um mercado hoje se abrindo para o direito digital muito amplo. A última coisa que a gente pode dizer é que é uma terra de ninguém, pelo contrário. Agora é a hora que a gente precisa de profissionais nessa área para começar a regular essas novas relações que estão surgindo. Professor, diante de toda essa evolução tecnológica, nós temos aí a advocacia 4.0, a advocacia 5.0, que são maneiras muito atuais, né, da prática jurídica. Qual que é a diferença de uma para a outra? Esses são conceitos bem novos. A advocacia 4.0, ela trabalha com a ideia de automação. Mas assim, automação de tarefas simples. Para quem trabalha com engenharia jurídica, para quem já conhece a parte de algoritmos, programas jurídicos, etc., é como você trabalhar, por exemplo, com um programa, um algoritmo, que faça para você a análise de forma automatizada de um documento que você teria que fazer manualmente. Imagine que você tem um escritório de massa, você representa uma empresa e 100 clientes daquela empresa querem processar você. Você, como advogado, teria que pegar os 100 contratos e analisar manualmente cada um desses contratos. Eu não preciso mais fazer isso. Eu posso pegar um software, posso pegar um programa com uma inteligência artificial, alimentar esse programa com esses contratos e pedir para que esse programa faça ele mesmo a análise, programando quais vão ser os pontos de referência, quais vão ser os pontos que eu quero que ele verifique, e ele vai me dar uma análise completa e muito mais assertiva em poucos minutos. Ou seja, eu não vou precisar gastar tempo e energia fazendo uma análise braçal, que o programa pode fazer para mim. Isso é a advocacia 4.0, uma advocacia mais automatizada. A 5.0 ela é interessante porque ela já começa a fazer um caminho um pouco mais inverso. Ela é uma advocacia que é focada na tecnologia, ela é focada na inovação, mas na humanização. Eu quero alcançar a necessidade do meu cliente, eu quero alcançar o desejo do meu cliente. Eu quero poder tratar com
tecnologia, mas eu também quero, ao mesmo tempo, humanizar a minha relação. Eu posso falar, por exemplo, de algoritmos preditivos. Eu posso, por exemplo, alimentar um algoritmo com todo o histórico de decisões de uma determinada corte, e a partir desse algoritmo, quando eu preparo a minha petição artesanal, esse algoritmo já vai me dar a chance de sucesso baseado no histórico de decisões daquela corte. E isso permite que eu faça um atendimento mais personalizado, mais humanizado, voltado para o meu cliente. E esses exemplos que eu estou dando não são coisas para daqui 5, 6, 10 anos, são coisas que já existem, que já estão sendo utilizadas e que aos poucos estão se tornando cada vez mais populares. A gente se assusta, né? Porque a gente dorme e acorda, já tem uma coisa nova. Ah, com certeza. Né? E o metaverso é a bola da vez. E eu quero que você fale para nós, professor, o que é. Vamos fazer uma rápida observação primeiro. O metaverso, ele é um ambiente digital, imersivo, interativo, só que nós precisamos fazer o alerta. Hoje nós ainda não temos um metaverso. Nós temos fragmentos de metaverso, nós temos plataformas de metaverso, mas nós ainda não temos um metaverso. Porque o metaverso ele se divide em 7 camadas que trazem 7 características distintas. E uma dessas camadas é exatamente a descentralização, permitindo a interoperabilidade do sistema. Ou seja, eu não posso ter uma empresa cuidando do metaverso, que é o que acontece hoje. A Microsoft tem a plataforma de metaverso dela, a Outspace VR. O Meta, do Mark Zuckerberg, está tentando se tornar a cara do metaverso com a plataforma Horizon. Só que uma das características básicas do metaverso é que ele tem que ser descentralizado. Esse ambiente virtual ele vai passar a permitir que a gente busque uma existência ideal dentro de um ambiente de realidade virtual. Há elementos de realidade aumentada, como, por exemplo, o uso de tecnologias ápticas, o uso de tecnologias sensíveis a toque, etc. E isso vai influenciar muito para o direito. Tem gente que acha assim, mas como que um ambiente de realidade virtual pode influenciar para o profissional da área jurídica? Imagine você poder montar no metaverso um escritório com sócios de diferentes países e que você possa atender dentro de um mesmo espaço o seu cliente. O metaverso proporciona essa possibilidade, só que precisa haver um amadurecimento ainda da tecnologia. O que nós estamos vendo hoje ainda é muito incipiente, é o início, são os primeiros passos. Hoje eu coordeno um grupo de pesquisa nacional sobre metaverso junto com o professor Bernardo de Azevedo Souza, que é uma das autoridades do país sobre a área. E a gente tem buscado muitos insights, muitas informações sobre a tecnologia e a gente sabe que o potencial é enorme. Professor, é possível imaginar uma era dominada por máquinas e algoritmos? Máquinas, não. Algoritmos, com certeza. Hoje nós somos escravos de algoritmos, isso é um fato, Eu mencionei a professora Shoshana Zuboff, ela escreveu um livro que é sensacional, recomendo muito que as pessoas procurem, chamado A Era do Capitalismo de Vigilância. E tem uma outra professora excelente chamada Cat O'Neill, que escreveu um livro chamado Algoritmos de Destruição em Massa. E elas explicam como os algoritmos estão presentes na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Desde pequenas coisas, como sugestões de conteúdo, até padrões determinantes de comportamento do nosso dia a dia. Às vezes a gente não sabe, mas pequenos padrões de comportamento podem ser ditados por algoritmos. Nós já vivemos essa era dos algoritmos. Já vivemos. Agora, se as máquinas vão dominar a gente, eu já acho um pouco difícil. Não estou descartando, mas a inteligência artificial não está tão inteligente assim ainda para poder nos dominar. Isso pode levar algumas décadas ainda. Ai, que bom! Isso aí pode levar um tempo ainda. Professor, entrando um pouco mais nessa seara das ações, né, da comissão, a Comissão de Direito Digital também é muito atuante, trazendo inovações tecnológicas, óbvio, né? É óbvio Sim. que isso ia acontecer. E nós tivemos agora um grande evento, né? Quero aqui parabenizá-lo, porque
Foi um evento com uma magnitude muito grande para o nosso estado, acho que o nosso estado precisava de um evento como esse, que foi o Congresso Nacional de Direito Informático e Novas Tecnologias. Sim, esse evento foi uma das primeiras metas que nós colocamos quando nós assumimos a comissão. A nossa intenção era realmente trazer um evento que pudesse entrar no calendário nacional e que trouxesse palestrantes de qualidade. Então, nós não queríamos simplesmente nomes conhecidos, nós queríamos as autoridades. Foi um grande trabalho, mas foi um evento grandioso. A gente pôde discutir com qualidade direito digital. E nós conseguimos colocar Mato Grosso do Sul no mapa nacional dos eventos da área. Ano que vem, se Deus quiser e vai dar, nós vamos fazer a segunda edição. Fora o Congresso, quais mais foram as ações? O nosso vice-presidente, doutor Adriano Bernardi, ele tem ajudado a gente, junto com outras comissões, a Comissão de Direito Digital da comarca de Poços de Caldas, em Minas Gerais, e o pessoal da comarca de Presidente Epitácio. Eles têm preparado documentos e pareceres que vão ser encaminhados ao secretário de Segurança Pública do Estado. A intenção é que a gente possa discutir nas delegacias da Polícia Civil como está sendo feita a metodologia de registro de ocorrência de fraudes online. Nós temos visto um aumento exponencial nos casos de fraudes online. Estamos trabalhando também em parceria com as nossas comissões irmãs, uma cartilha de segurança digital para poder orientar a população a como não cair nesses golpes e, caso caia, como agir para buscar socorro, buscar ajuda, etc. E temos realizado também pequenas ações de conscientização, palestras em escolas, a gente tem feito pequenos eventos, lives no nosso perfil do Instagram. Professor, quero te agradecer. 15 minutos é muito pouco para falar com o Dr. Chaya, porque é muito conhecimento, mas obrigada por estar conosco aqui no programa OAB em Debate. Que é isso, eu que agradeço a oportunidade e estender os braços da nossa comissão para toda a comunidade. Tudo que vocês precisarem, nós estamos à disposição para ajudá-los. A gente sabe que a internet é uma área complicada, às vezes, de se navegar, mas a gente quer poder servir de farol aí para ajudar as pessoas. Hoje nós entrevistamos os presidentes das comissões de Direito Digital e Startup e também de Direito Eleitoral. O OAB em Debate é uma parceria com a Assembleia Legislativa do Estado. Nós ficamos por aqui. Para mais informações sobre as ações da OAB, acesse o nosso site oabms.org.br. Até breve.